Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos dar andamento na continuação da aula sobre espaço vetorial, mais precisamente sobre um subespaço vetorial. O que é um subespaço vetorial? É um conjunto contido em um espaço vetorial. Esse é o espaço vetorial. Então, a ideia é a seguinte: um subconjunto W não vazio de um espaço vetorial, ou seja, W é um subconjunto do espaço vetorial, é um subespaço vetorial se estiverem satisfeitas as seguintes condições. Se dois elementos quaisquer desse conjunto pertencerem a W, tem-se que a soma desses dois elementos também pertence a W. Para todo alfa pertencente aos reais e um vetor W e um vetor U pertencente a W, tem-se que a multiplicação também pertence a W. Ou seja, aqui são as propriedades principais do espaço vetorial, que a soma de dois vetores também tem que pertencer ao espaço, e o produto por um escalar também pertence ao espaço. Aqui a gente fecha aquela ideia de um conjunto fechado, onde que eu tenho qualquer vetor U e qualquer vetor V. Se eu somar esses dois vetores, a soma também tem que estar aqui dentro. Se eu pegar qualquer constante e multiplicar por qualquer vetor, essa multiplicação, o resultado também tem que estar dentro desse espaço vetorial V, tá? Um conjunto fechado. E muitas vezes, quando a gente trabalha com espaço vetorial, dá muito trabalho a gente ficar provando as 8 propriedades e tal. Essa ideia de subespaço vetorial, que é um subconjunto do espaço vetorial, é muito interessante, porque esse subespaço, ele próprio é um espaço vetorial. Só que é um espaço vetorial, entre aspas, menor do que o outro espaço. E para a gente provar que ele é um subespaço, basta provar os princípios básicos. Se eu pegar dois vetores de lá e a soma deles também tem que estar pertencente àquele conjunto. Se eu multiplicar por um escalar, o resultado também deve estar dentro daquele conjunto. Essa é a ideia básica do espaço vetorial, que é a prova única do subespaço vetorial. E o interessante é o seguinte, que se aqui eu tenho um espaço vetorial, se W é um subconjunto que satisfaz essas condições, ele também é um espaço vetorial. Por exemplo, se eu tenho o espaço, R2 é um espaço vetorial, mas eu também posso falar que ele é um subconjunto, a ideia, esse símbolo contido aqui é de subconjunto, de R3. Por que eu posso falar que o subconjunto é R3? Porque eu posso falar que R2 nada mais é que o conjunto de pares ordenados x, y e coordenada z, 0. Tá? Ou seja, vai ser o plano XY. Por isso que a gente pode colocar com subconjunto. Então, na aula passada, eu provei que R2 é um espaço vetorial com as 8 propriedades. E, na verdade, se eu já sei que R3 é um espaço vetorial, então, assim, se eu já sei que aqui é um espaço vetorial, basta provar que R2 é um subespaço de R3. A partir dessas dois itens aqui. Bom, vamos fazer um exemplo. Então, aqui, verificar se R2 é um subespaço vetorial de R3. Como eu falei antes, eu posso falar que R2 é um subconjunto de R3. Basta fazer o R2 como x, y e a coordenada z, 0. Ou seja, aqui eu vou ter o plano xy, considerando z igual a zero. Então, ele é um subconjunto. Se eu já sei, então aqui a gente está partindo do princípio que R3 é um espaço vetorial. É um espaço vetorial. Então, se eu sei que R2 é um subconjunto de R3, R3 é um espaço vetorial, para eu provar que R2 é um subespaço, basta a gente provar aquelas duas condições.
Então, primeiro eu vou provar aí, ou seja, que se eu pegar dois vetores quaisquer de R2, ou seja, desse subespaço, desse subconjunto, implica que a soma desses dois vetores também pertence ao próprio conjunto. O que aqui a gente sabe, porque se eu pegar dois vetores de R2, a soma continua pertencendo a R2, né? Então eu até poderia pegar aqui, ó, o vetor. Eu estou partindo do princípio que ela é do subconjunto de R3. Então, vou pegar um vetor U x, y, 0 e um vetor V. Não, vamos mudar. Não vamos pegar x, y, 0 não, que vai dar muito trabalho. O 1, o 2 e um vetor V, V1, V2 e 0. Pertence a R2. Aqui você poderia ter trabalhado com x e y e, melhor, se eu não quiser carregar daquela forma, a gente pode fazer assim, ó. Talvez seja mais interessante. Ou o vetor U simplesmente é 1 e o 2, e o vetor V, V1, V2. Bom, então se eu pegar aqui U mais V é o 1, o 2, mais V1 e V2. A soma de vetores é somar elemento a elemento. 1 mais V1, o 2 mais V2. Aí eu pergunto, eu sei que separadamente eles pertencem, mas isso aqui pertence a R2? Pertence. Por quê? Porque eu tenho um vetor com duas coordenadas, uma coordenada x e uma coordenada y. Então eu sei que isso aqui pertence a R2. Então quer dizer que a primeira condição aqui foi satisfeita. A segunda condição é uma constante qualquer pertencente aos reais e um vetor U pertencente ao subespaço, àquele conjunto, implica que a multiplicação dessa constante por aquele vetor também pertence ao subconjunto. Então aqui, alfa vezes U, nada mais é do que alfa vezes U, que eu já tinha nomeado, o 1 e o 2, que vai ser alfa vezes o 1, alfa vezes o 2. Aí eu pergunto, isso aqui pertence a R2? Pertence, por quê? Porque aqui eu tenho uma coordenada x, uma coordenada y. Tem a coordenada x e y, então quer dizer que isso aqui pertence a R2. Então quer dizer que isso aqui também está ok. Então eu posso garantir o seguinte, que por I e 2I, R2 é um subespaço vetorial de R3. Não esquecendo que aqui é x, y e 0. De R3. Logo, o próprio R2 é um espaço vetorial. Ou seja, se a gente for fazer a prova das 8 propriedades, as 4 da adição e as 4 da multiplicação, vão dar todos ok. Tá? Então, vocês viram lá, a gente provou que R2 era, era espaço vetorial provando as 8 propriedades, que a gente provou que é um espaço vetorial provando que ele é um subespaço de R3. Então é isso, gente. Mas aqui estava meio óbvio, né? Porque assim, se eu pego dois vetores quaisquer e somo, de R2 e somo, o resultado é R2. Se eu multiplico por qualquer vetor, continua sendo R2. Vou pegar outro exemplo aqui. Verificar se W, ó, o W é o conjunto W, é x e y pertencentes a R2, está aqui y igual a 3x. Ou seja,
W é uma parte de R2. Se eu coloco que aqui o conjunto R2, W vai ser só uma parte de R2. E qual parte? Aqui eu tenho os vetores quaisquer x, y. Aqui eu vou ter quais tipos de vetores? Aonde o y é o triplo de x. Então eu teria x e 3x, por exemplo. São essa cara dos vetores. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui um vetor 1 e 2, ele pertence só a R2. Mas se colocar o vetor 1 e 3, ele pertence a W também, né? Porque a coordenada x é o triplo da... A coordenada y é o triplo da x. Se eu for olhar aqui, olhando aqui como y igual a 3x, aqui eu tenho, se eu for olhar para R2 olhando aqui nas coordenadas x e y, eu tenho que isso aqui é uma reta. Passa para a origem, se x é 1, y é 3. Y é 3. Vai ser essa reta aqui, ó. Deixa eu tentar demarcar aqui. Que não saiu legal. Vai ter que ser a mão livre mesmo. Então, eu tenho essa reta aqui. Façam de conta que isso aqui é uma reta. Y igual a 3x. Bom, se y é igual a 3x, eu quero saber o seguinte, será que essa reta aqui é um subespaço de R3, de R2? Vocês viram que R2 é todo isso daqui. O conjunto W é só essa reta. Será que ela pertence a... Ela é um subconjunto, porque ela está dentro de R2, mas será que ela é um subespaço? Vamos testar aqui. Então, para verificar se é um subespaço, a primeira coisa que eu tenho que verificar é esses dois itens. Se eu pegar dois vetores quaisquer de W, implica que a soma desses vetores também pertence a W. O que eu estou falando? Se eu pegar dois pontos quaisquer, o terceiro ponto também tem que estar aqui dentro de W. Vamos verificar se isso é verdade? Então, vamos pegar aqui um vetor U. Ó, eu sei que a segunda coordenada é o triplo da primeira. Então, se aqui é 1, que vai ficar 3 vezes 1, pertence a W. Coordenada V, ou vetor V, vai ser V1, 3 vezes V1. Também pertence a W, porque a segunda coordenada é o triplo da primeira. Estamos seguindo a regra. Vamos ver aqui U mais V. Como que vai ficar? 1, 3, 1, mais o vetor V, que é V1 mais 3V1. Somando isso daqui, vai ficar 1 mais V1, 3, 1 mais 3V1. Aqui, 1 mais V1 não tem muito o que fazer, aqui eu posso colocar o 3 em evidência. Agora vamos verificar. Isso aqui pertence ou não a W? E daí? Pertence, porque ó, a primeira coordenada é essa, 1 mais V1. A segunda coordenada é essa daqui, que é o triplo da primeira. Então, pertence a W. Então, a primeira condição está satisfeita, ok. E a segunda condição? Se eu pegar uma constante qualquer e um vetor U qualquer de W, implica que a multiplicação dessa constante por esse vetor também tem que pertencer a W.
Aqui, o que eu posso fazer? Então, vou pegar o alfa vezes o vetor u. Alfa vezes o vetor u, que aqui é lá em cima. 1, 3, 1, porque ele tem que pertencer a W. Multiplicando por A, vai ficar alfa 1, alfa vezes 3 vezes 1. Só vou colocar o 3 na frente. Então, vai ficar alfa 1, 3 vezes alfa vezes 1. Aí eu pergunto, esse vetor pertence a W? Pertence, porque ó, minha primeira coordenada é essa. A segunda é essa grande aqui, que, no entanto, é 3 vezes a primeira coordenada que eu tenho aqui, ó, alfa 1, 3 vezes alfa 1, então pertence. Isso significa, então, que a minha condição aqui também está satisfeita. Então, eu posso dizer que esse subconjunto, então, eu posso dizer que por I e 2I, que são as duas condições, W é subespaço vetorial de R2. Ou seja, W também é um espaço vetorial. Só que é um espaço vetorial menor do que o R2, do que o conjunto que ele estava dentro, mas ele continua sendo um espaço vetorial. O que significa isso? Que qualquer operação que você faça com os elementos dessa reta, o resultado continua dentro da própria reta. Por exemplo, vamos colocar números. Se eu colocar o vetor aqui é 1 e 2, ou 1 e 2 não, 1 e 3, para pertencer a W. Ó, 1 e 3 pertence a W, esse ponto aqui. O vetor U, 2 e 6, também pertence a W. Que está satisfazendo a reta, ó, 2 e 6. Ó. A soma, o U mais V, vai ser 3 e 9, ou seja, continua sendo triplo, continua pertencendo à própria reta. Então, continua pertencendo à própria reta. Logo, é um subespaço vetorial. Vou fazer mais um exemplo. Verificar se W, onde W é um conjunto de pares ordenados, y igual a 2x mais 1 é um espaço vetorial de R2. É um espaço vetorial de R2. Vamos verificar aqui. Aqui eu estou falando o seguinte. Eu tenho uma reta. Quando x é 0, y é 1. Quando x é 1, y é 3. Quando x é 1, y é 3. Opa. Quando x é 0, y é... Deixa eu apagar aqui. Eu tenho uma reta que quando x é 0, o y é 1. Quando x é 1, o y é 3. Essa reta aqui, ó. Bom, se x é menos 1, menos 2... ficou meio errada a reta. O ponto deveria estar aqui, ó. Deveria ser mais claro. Mas a ideia é essa, tá? Y igual a 2x mais 1. Será que essa reta aqui continua sendo espaço vetorial? Ou seja, se eu pegar dois pontos quaisquer, a soma continua dentro da própria reta? Vamos verificar. Então, assim, primeira condição, se eu pegar dois vetores quaisquer de W, implica que a soma também deva pertencer a W. Opa.
Então vamos pegar dois vetores aqui de W. Ó, aqui está dizendo o seguinte, quem que é a segunda coordenada? Se eu pegar a primeira aqui, o 1. E a terceira, duas vezes a primeira mais 1. Duas vezes o 1 mais 1. Se eu pegar um vetor V, ó, V1, duas vezes V1 mais 1. Então, quem vai ser U mais W? Vai ser a soma desses dois vetores. Então, eu já vou somar. Vai ficar U1 mais V1, 2 U1 mais 2 V1, mais 1, vai ficar desse jeito. Ou seja, U1 mais V1, 2 U1. Aqui eu posso colocar 2 em evidência. Mais 2. Aí eu pergunto, esse vetor pertence a W? Pertence a W? Ó, o que está dizendo? Que a terceira coordenada tem que ser o dobro da primeira mais 1. Ó, a primeira coordenada é aqui. Então vai ficar o dobro da primeira mais 1. Não, tá mais 2. Aqui deveria ter sido mais 1. Então quer dizer que não pertence a W. Então não está satisfeito. Não está satisfeito. Ou seja, como não satisfez isso daqui, então quer dizer que W, nesse caso, não é um subespaço vetorial de R2. Não é um subespaço vetorial de R2. Então, gente, ó, para começar, para ser um subespaço vetorial, aqui tem, ó, obrigatoriamente o alfa ele pode ser zero. Se o alfa for zero, ele vai gerar o elemento neutro. Então, significa que o zero sempre vai ter que estar contido no subespaço vetorial ou no espaço vetorial. Nesse caso, ó, o zero não estava contido, logo não tem como ser espaço vetorial. Tá? E aí, assim, existem vários outros espaços. Por exemplo, a gente está falando só de vetor com cara de vetor, que era R2 e R3. Mas não necessariamente precisa ser. Ó, aqui eu tenho o conjunto das matrizes 2 por 2. Isso aqui significa conjunto das matrizes 2 por 2. Ele está falando assim, o conjunto das matrizes 2 por 2 é um espaço vetorial. Tá? Isso aqui é espaço. Vou sempre colocar EV para espaço vetorial. É um espaço vetorial. Ou seja, as matrizes são espaço vetorial. Tanto que as operações entre matrizes são iguais dos elementos de um espaço vetorial, que é a soma entre matrizes e multiplicação por escalar. Tá? Então, os elementos, quando a gente olha para a linear, os vetores, as matrizes são vetores. Tá? Eles são vetores. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui o W. Então, são espaços vetoriais. Então, se eu pegar, por exemplo, vou pegar aqui um vetor U1, U. Vou pegar esse vetor U, ó, ele está querendo que a gente verifique se esse conjunto W, que é uma matriz 2 por 2, mas com alguma regra, tá? Que o A11 é o elemento, isso aqui é o elemento A11, é o elemento 2B, ou seja, duas vezes o elemento A12 mais o elemento A21. Então é isso que ele quer que a gente faça. Então, se eu colocar assim, vamos colocar. Vamos colocar aqui. Qual que é a cara desse vetor, então?
O elemento A vai ser 2 vezes, vamos colocar aqui, o vetor B1, elemento B1, C1, D1. Então, quem que vai ser o primeiro? Vai ser 2 vezes o elemento aqui, o B, então 2 vezes B1, mais o elemento C. Ou seja, o A1 é 2 vezes o A12 mais o A21. E eu vou colocar um outro vetor. Então, vou colocar lá B2, C2, D2. Então, vai ficar 2 vezes, o A1 é 2 vezes o A12, mais o elemento A22, o A21. Aí tá falando, será que isso aqui é um subespaço vetorial das matrizes 2 por 2? Aí a gente tem que provar, vamos ver. Prova. Então, se eu pegar dois vetores quaisquer desse conjunto W, implica que a soma também deve pertencer a W. Então, se eu pegar aqui, quem que vai ser U mais V? Vai ser somar esses dois aqui. Então, vai ficar 2B1 mais 2. Vou somar já aqui elemento a elemento. Vai ficar 2 vezes B1 mais B2, porque aqui eu já estou colocando o B1 e o B2, o 2 em evidência, mais C1, C2. Outro elemento, B1 mais B2, C1 mais C2, D1 mais D2. Aí eu pergunto, isso aqui pertence a W? Agora vamos fazer análise. Ó, quem que deve ser o elemento A1, que é esse elemento aqui? Ele deve ser 2 vezes o elemento A12 mais o elemento A21. Está aqui, ó. O elemento A12 e aqui o elemento A21. Então está ok. Primeira aqui está satisfeita. Vamos verificar a segunda. Se eu pegar uma constante qualquer e um vetor U pertencente a W, implica que o produto dessa constante pelo vetor também vai pertencer a W. Nessa situação, o que a gente vai ter? Alfa vezes o U. Então, já vou multiplicar ali, nós vamos ter alfa vezes o vetor U, então vai ficar alfa vezes 2 vezes vai ser elemento a elemento, alfa B1, alfa C1, alfa D1. Vou multiplicar aqui dentro. Então vai ficar 2 vezes alfa B1 mais alfa C1, alfa B1, alfa C1, alfa D1. Isso aqui pertence a W ou não? Agora vamos fazer a análise. Olha, aqui eu tenho o A12, aqui eu tenho o A21. 2 vezes o A12 mais o A21. Bateu. Então também está ok. Então, por I e 2I, W é subespaço vetorial das matrizes 2 por 2. Ou seja, seguir essa regra também é um espaço vetorial. E aí, gente, existem várias outras. Por exemplo, as parábolas, mesmo aquelas que passam pela origem, se eu colocar assim, W é igual com os pares ordenados XY, estou colocando XY aqui porque é mais fácil de trabalhar, pertencentes a R2, tal que Y é igual a X ao cubo. É um subespaço vetorial de R2?
subespaço vetorial de R2. Ah, eu coloquei o cubo, eu estava falando das parábolas, deixa eu colocar o quadrado. X ao quadrado. Será que se eu pegar dois pontos quaisquer, dois vetores quaisquer, ou seja, quem que é a cara do vetor U aqui? É o 1, a segunda coordenada é a primeira ao quadrado. Será que se eu pegar esses dois vetores aqui, somá-los, a soma continua sendo, estando dentro da própria parábola? No caso, não. Ó, se eu pegar aqui o item I já fura. U e V pertencentes a W. Implica que o mais V também tem que pertencer a W. Então, se eu pegar U mais V, eu vou somar. Vai ficar 1 mais V1, o 1 ao quadrado mais V1 ao quadrado. Está seguindo a mesma regra? Ou seja, isso aqui pertence a W? Ó, para pertencer a W, a segunda coordenada tem que ser a primeira ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que U1 mais V1 ao quadrado? São iguais essas duas coisas? Não. Porque aqui vai ser o quadrado primeiro. Mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Olha só, apareceu tudo isso aqui a mais. Então, não pertence a W. Logo, isso aqui não está ok. Ou seja, W não é subespaço vetorial de R2. Então é isso, gente. Quando a gente fala de subespaço vetorial, sempre vão ter essas ideias. Então, assim, de praxe, para ser um espaço vetorial, sempre tem que conter o zero, ou seja, não pode ter uma constante sozinha, esse tipo de coisa. Então, agradeço a presença de todos. A próxima aula teremos um pouco mais sobre espaço vetorial.